gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika, espero muito que vocês estejam bem, curtindo o seu domingo. E hoje eu trouxe a resenha que muitos de vocês estavam esperando, todo mundo estava ansioso, quando eu falei que ia começar a ler By Sinai Rising. Eu acho que é assim que fala, né? By Sinai Rising. Eu acho que é isso mesmo, né? O novo livro lançado pela Cora Haley, que vai contar então a história dos filhos da máfia, né? Dos principais. E esse primeiro livro já começa contando a história da Marcella Vitiello, que é uma das queridinhas da máfia. Eu confesso pra vocês que eu não curtia muito a Marcella, na verdade, eu sempre fui mais voltada pra família do Dante, da Outfit, então meu sonho era ver a história da Ana, principalmente porque eu sei que ela vai ficar ali com o guarda-costas. Mas enquanto a Cora não escreve a história dela, ela acabou nos agraciando então com essa primeira parte, contando a história da Marcella com o Maddox, que seria um dos herdeiros ali do motoclube, o Tartarus Motoclube, né? Que tem toda uma história por trás. Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, pra vocês entenderem um pouco o rolê. Fazia um certo tempo que eu não falava de Cora Haley, eu acho que o último vídeo que eu fiz foi citando os meus livros favoritos de todas as séries dela, né? Inclusive, eu falei pra vocês que os últimos livros que eu li dela não tinham sido tão bons. Depois de Sweet Temptation, os livros da Cora caíram um pouco em relação à qualidade. Eu não sei vocês, mas eu senti muito isso. Eu tinha até comentado na minha resenha da antologia que eu não tinha curtido alguns pontos que ela gosta de ressaltar, como da família Vitiello. Eu acho que esse é o casal favorito, Luca e Arya, pra Cora. Então ela sempre traz um jeito de colocá-los ali, né, no rolê, e isso cansa um pouco porque a gente às vezes quer ver mais de outros personagens e não somente deles. Mas tudo bem, preferência de autor. Mas eu também reparei que em Frangelin Long e Twisted Cravings ela realmente não tá entregando tudo aquilo que a gente espera dos livros dela. Eu não sei se é muita pressão, pode ser que seja porque a gente sempre coloca muita pressão sobre os autores quando ele vai escrever história de personagens que a gente gosta tanto. Então eu confesso pra vocês que quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu não sabia muito o que esperar da história, porque eu vi algumas resenhas positivas, mas quando eu coloquei lá no Instagram que eu ia começar a ler, muita gente mandou mensagem pra mim dizendo que não tinha curtido tanto, que esperava mais, aí eu fiquei tipo, ai que merda. Porque tipo assim, eu não li Twisted Cravings, que é a história do Adamo, porque muita gente falou mal. Muita gente me desanimou, vou ser real. Então eu fiquei meio assim, eu acho que eu não vou ler esse livro. Tá ali em e-book, mas eu ainda não comecei a ler. Então quando eu comecei a ler By Sinai Rising, eu fiquei realmente com muito receio de não curtir. Mas o legal aqui, gente, é que a narrativa da Cora, ela te prende do início ao fim, tá? Eu li o livro em um dia, um livro muito rápido de ser lido. E mesmo que ele é dividido em duas partes, eu ainda acho que ele entregou bastante coisa, bastante emoção. E eu vou explicar então pra vocês nessa resenha. Antes de começar a falar sobre Marcella e Maddox, vocês precisam entender uma parada, um fato que aconteceu lá na Burning Blood, que é a primeira série de todas as séries da Cora da máfia. Não sei se vocês lembram, mas em Bound by Love vai trazer de novo alguns acontecimentos importantes da Burning Blood pelo ponto de vista da Arya e do Luca. Naquele momento, a Outfit estava em guerra com a família de Nova York, então tinha muita coisa em jogo naquele momento. A Arya, inclusive, até tinha se sacrificado em território inimigo para falar com Dante, para tentar proteger o irmão mais novo dela, o Fabiano. Então tem todo um rolê que aconteceu ali nesse livro. Dante se aproveita que a Arya está no território inimigo, no caso no território dele, e meio que solta algumas fotos no jornal, dando a entender que ela estava traindo o Luca Vitiello. O Luca, quando vê as fotos, fica extremamente puto, muito possesso e descontrolado, porque ele acredita que a Arya traiu ele, e como a gente já conhece ele, sabe que o temperamento do cara não é muito legal, então ele sai ali, tipo, descontrolado, matando todo mundo. E ele resolve então simplesmente estralhaçar e matar todo mundo que ele vê na frente. E ele ataca então uma sede do Tartarus MC que ficava em Nova York. Ele faz uma chacina, mata vários homens, na verdade mata quase todo mundo que estava ali naquele local. Porém, um fato curioso, tinha uma criança naquele momento, que é o Maddox, gente. O Maddox, ele tinha 5 anos, e quando o Luca começa a matar todo mundo, ele começa a atacar aquele MC, ele acaba se escondendo debaixo ali de um sofá,
e vê tudo acontecer. Então ele vê o pai sendo mutilado, todos os amigos que ele considerava uma família sendo massacrados. E ele vai crescendo com esse trauma psicológico e com o desejo de vingança. Então esse é o ponto de partida inicial para a história da Marcella e do Maddox começarem, porque ele vai tentar se vingar do Luca Vicelli. Ele cresce justamente para fazer isso, juntamente com o seu tio Ira, que é o atual presidente do motoclube, né, digamos assim. 20 anos então se passam, né? O Maddox agora está com 25 anos, a Marcella está com 19. Nesse momento a Marcella está planejando o futuro noivado, né, com o Giovanni, com um cara que ela escolheu para si, e ela se sente um pouco frustrada porque ela é uma mulher, apesar de ser filha do capo, apesar de ter toda a mordomia, né, que o nome dela impõe, ela ser da família Vicelli, ela se sente muito presa dentro de casa, porque ela tem liberdade até certo ponto, né? O Luca, ele dá, assim, vai até onde eu deixo. É esse tipo de liberdade que ele dá pra ela. E ela se sente, assim, ainda meio que frustrada com algumas coisas, principalmente em relação ao noivado. Porque o Giovanni, ele teme muito o Luca. Então eles não conseguem avançar na relação. A Marcella sempre tá tentando fazer umas coisas mais sexuais entre os dois, seja dar umas apalpadas, beijar mais intimamente, mas ele não aceita as investidas por causa do medo que ele tem do capo. Então isso vai frustrando, vai trazendo certos pensamentos sobre ela. Paralelamente a isso, a gente tem o Maddox, que está no MC ali escondido com seus companheiros, enquanto eles tentam bolar um plano para poder atingir o Luca Vicelli e, enfim, ter a sua vingança. Bill, que é o tio do Maddox, resolve então que eles vão sequestrar a Marcella para poder atingir o pai dela. Você já pensou em Remo e Serafina lá em Twisted Pride? Eu não te julgo, porque eu também pensei a mesma coisa quando eu comecei a ler esse plot de sequestro. Eu não curto plot de sequestro, já deixei isso bem claro para vocês, porque fica muito naquela linha tênue entre síndrome de Estocolmo e entre desejo verdadeiro. Inclusive, eu não curto tanto Remo e Serafina por causa disso, por causa que eles começaram a se envolver a partir de um sequestro. Então já fica aquele pensamento de que a história ia ser parecida. E sim, é parecida em algumas coisas, porém não todas. Na verdade, eu acho que a autora ela conseguiu desenvolver muito melhor a relação da Marcella com a Maddox do que a relação do Remo da Serafina em relação ao plot do livro. Voltando aqui então, o presidente lá do MC, ele resolve que o Maddox vai ser o responsável para fazer esse sequestro. Então o Maddox ele começa a seguir a Marcella durante um tempo e isso vai também criando uma fissura nele sobre ela. Porque ela é muito bonita, ela tem pele branca, cabelo longo preto, lábios carnudos vermelhos. Ele começa internamente a chamá-la de Branca de Neve, criar um certo desejo sexual sobre a garota, mas sempre pensando na forma como ele vai se vingar do Luca. Quando o sequestro enfim dá certo, tudo sai nos conformes, a Marcella é levada então para o motoclube e é levada ali para ficar no canil com os cachorros dos MCs, os motoclubes, enquanto eles resolvem o que eles vão fazer com ela. A ideia inicial é fazer uma troca do Luca pela Marcella e assim eles poderiam ter a vingança. Mas vocês vão vendo que ao longo dos capítulos esse plano vai mudando de acordo com os ânimos dos motoqueiros daquele clube. Como o Maddox é o mais interessado em se vingar do Luca, ele se propõe a ficar sempre de olho na Marcella, tentando ver até que ponto ele pode quebrar ela. Mas ele não contava que a mulher seria como uma rainha ali, gente, governando os seus súditos, porque a Marcella, ela é muito pica, né? Essa é a verdade. Assim como a Serafina, a Marcella não se deixa bater. Sim, ela sente medo, ela é uma menina frágil, só tem 19 anos, mas ela tenta mostrar o máximo possível de quem ela é filha. Então ela tenta não demonstrar muito medo, ela tenta responder com altivez, tipo assim, demonstrando que ela não vai ser fácil de ser quebrada e tentando também bolar um plano para sair dessa situação. E isso também vai chamando mais atenção ainda do Maddox para ela, porque ele fica simplesmente indignado com a postura que ela tem sobre ele, a forma superior como ela fala. Então, quanto mais eles conversam, mais farpas são jogadas um no outro e ele faz de tudo para tentar fazer com que a Marcella pare com essa postura arrogante que ela tem. Só que isso, como vocês já sabem, não vai acontecer tão facilmente. Essa interação entre eles vai aproximá-los, né? O Maddox, ele já sente um desejo por ela, ele não esconde isso e ela também percebe. E isso é uma das coisas que vai ser vital pro desenrolar desse relacionamento, porque a Marcella, inicialmente, ela vai tentar seduzir ele
justamente porque ela sabe que ele se sente atraído por ela, para poder tentar fazer com que ele solte ela dali. Então ela vai tentar seduzir ele com aqueles meus mais escusos de eu vou fazer o que eu tenho que fazer para ele poder me soltar, mas no meio do caminho vocês já imaginam que eles vão acabar se apaixonando. E de cenas quentes, a Cora sabe muito bem como faz, gente. Eu amo os livros dela por causa disso, porque desde o primeiro começo, assim, eu já me senti muito fisgada pela narrativa. Fazia muito tempo que eu não lia nada dela. Acho que o último livro que eu li foi ano passado e foi uma releitura da Burning Blood. Então, fazia tempo que eu não lia nada mais amadurecido, sabe, em narrativa. E, cara, a Cora, ela soube desenvolver muito bem isso, eu gostei muito. Ela trouxe as inseguranças dos personagens, conseguiu desenvolver enredo, ambientação. Então, eu consegui me ver ali naquele momento no motoclube, me ver na casa da Marcela com seus pais. Eu amei porque eu senti que a autora realmente evoluiu em narrativa, nesse sentido, sabe, de realmente trazer mais profundidade para os fatos. Se você lê Ligados pela Honra hoje em dia, você vai ver que tem muita coisa assim jogada, entendeu? Tipo, as coisas acontecem muito rapidamente, porque falta desenvolvimento. E aqui não, aqui realmente tem um pouquinho mais de desenvolvimento. E eles têm cenas simplesmente incríveis, que me deixou completamente elétrica, eletrizada, lendo, sabe? Eu gostei muito da construção, porque a autora não faz acontecer rapidamente, demora um pouquinho, eles vão começar a ficar juntos mais em 50% do livro mesmo. Então tem umas cenas assim que me deixaram com água na boca, amando, livro erótico mesmo, assim, nossa, com muita vontade. Poderia ser mais bem servido? Poderia, mas a gente tá falando de uma situação muito precária, né? A mulher tá sendo sequestrada, então eu acho que as poucas cenas quentes que tem, elas cumprem seu propósito, entregam pra gente a cena hot que a gente tanto queria, mas também não sai do propósito do livro, porque o livro não é só a cena quente, né? Ele também tem ali toda a tensão que tá acontecendo entre o motoclube e a família. Uma das coisas que também me comentaram sobre a construção dos personagens é que a Marcela, ela era muito, assim, segura de si em vários momentos. O Maddox, comparado a ela, era um pouco mais frangote, dando aquela sensação de que a Cora gosta tanto de exaltar a Arya e o Luca, que a filha dela era simplesmente muito foda, e o Maddox era meio que um pé rapado. Então, eu comecei a olhar bastante isso pra ver o que eu sentia em relação a isso. Eu também tenho essa impressão de que a Cora gosta muito da Arya e do Luca, inclusive aquela antologia Bound by Blood só tinha conto da Arya e do Luca, os outros eram tipo super curtos, eles eram super grandes, então eu sinto isso sim, que ela sempre força pra esse casal, mas nesse livro eu não sinto que o Maddox, ele é frangote em relação a Marcela. Eu gosto de histórias com mocinhas empoderadas, seguras de si, então eu gostei muito da postura que a Marcela adota ao longo desse sequestro, o tanto que ela tenta mostrar que ela não precisa deles, que ela não tá nem aí, que ela confia piamente que o pai vai salvar ela. Mas vocês têm que lembrar também que em alguns momentos ela mostra fraqueza, ela chora, ela demonstra medo. Então, mesmo que ela pareça muito pica, muito foda, ela também é uma garota de 19 anos que tá conhecendo pela primeira vez o terror. Porque ela escuta o que fala do pai dela, mas ela nunca tinha visto algo assim, ela nunca tinha sofrido algo nesse sentido. Então, sim, ela também tem momentos de fraqueza, de fragilidade, que eu acho que constatou muito com ela. Eu gostei muito disso, sabe? Mostrando que a princesinha da máfia também é uma pessoa normal, que sente medo, mas também que, se ela quiser, ela consegue mandar todo mundo se fuder. E sobre o Maddox, eu sinto também que ele poderia ser um pouco mais, assim, letal em alguns momentos. Eu acho que falta um pouco de remo nele, digamos assim, um pouco mais de crueldade. Mas eu gostei disso porque, pra mim, romântica, é mais fácil comprar um romance. Quando o cara é muito bruto, quando o cara é muito escroto com a garota, tipo o Remo com a Serafina no início, eu não curto tanto romance entre eles porque eu não acredito na mudança que existe no personagem. E lá no Maddox você já vê que ele é uma pessoa que pende um pouco assim pro lado da Marcela. Mesmo ele sequestrando ela, ele já se sente um pouco envolvido por ela. Então é muito mais fácil acreditar no amor deles do que se fosse um cara, assim, escrotão, que tava querendo fazer tudo de mal com ela e de repente, uau, nossa, mudei. Tipo, Sávio. Eu não acredito no Sávio, na mudança que ele teve depois do que aconteceu com a Gemma. Então, eu me senti, assim, gostei do Maddox, gostei da construção dele. Mostra que, apesar de tudo que ele passou, mesmo ele sendo um cara que fez milhões de coisas, ele ainda é sensível e ele muda em relação ao amor. Então, eu gostei muito da construção do romance entre os dois. E eu gostei, sim, da forma como ele foi construído. Agora, o final, né? Porque o livro ele foi dividido em duas partes. Eu, inicialmente, não tinha curtido. Ai, nossa, pra que dividir um livro em duas partes? Eu acho que se tivesse mais 100 páginas, poderia finalizar. Mas o último capítulo, ele deixa um gancho.
Aquele famoso to be continued. Então eu acho que sim, foi legal a autora ter colocado ali uma segunda parte. Porém, ela deveria ter lançado a primeira e a segunda parte juntos. Pra que ela vai lançar logo em dezembro? Vai demorar demais. Mas tudo bem. Então, sim, o final. As coisas vão acontecendo. Eu confesso pra vocês que eu senti que o ritmo ali do meio pro fim caiu um pouco em relação à narrativa, porque a gente sabe que é aquela história que vai dar merda do começo ao fim, porque a gente tá falando de dois personagens que não tem nada a ver um com o outro, de facções diferentes, que não podem estar juntos, muita coisa tá implicando, um deles tem que ceder. Então, quando a gente já começa a perceber que vai ter a tensão ali no meio do livro, quando as coisas estão começando a ficar mais complicadas, fica aquele sentimento eletrizante de, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas a resolução, ela vem lá por 80% do livro. E aí cai o ritmo, sabe? Tipo, a narrativa ela fica um pouco mais lenta, porque as coisas vão começando a se colocar no lugar, pra então ter o plot final, que é quando, enfim, o negócio acontece e vai deixar aquela ponte pro segundo livro. E eu confesso assim pra vocês que eu tenho algumas suspeitas sobre o porquê de ter acontecido isso, tá? Não vou falar aqui no vídeo pra não soltar spoilers, mas quem quiser falar comigo lá no Instagram, eu tenho quase certeza que tem dedo do Luca Vicello aí. Mas enfim, gente, no modo geral, eu gostei muito do livro. Como falei pra vocês, a Marcella não era uma personagem que eu queria tanto a história, tanto que a Cora falou que ia lançar o livro dela, eu fiquei, por quê? Por que não lança logo o livro da Emma? Tipo, eu queria muito ver mais o livro da Emma e do Samuel, da Ana e do Santino, bem antes de conhecer o livro da Marcella. Mas, cara, eu amei ela, uma protagonista que eu super gostaria de levar, eu adorei a força dela. Eu gostei que ela consegue ser meio bruta, tipo a Gianna, que não aceita facilmente as coisas, mas também tem sensibilidade como a Arya, porque as duas são muito 880, e qual é o nome dela? A Marcella tá bem no meio, entendeu? Então eu gostei muito da personalidade dela. Amei o Maddox. Eu confesso pra vocês também que eu não gosto de livros de motoclube, porque Hades Hangman da Tilly Cole pra mim é, sei lá, tipo, é um livro muito estranho, eu não gostei. Então eu não curto muito livros de motociclistas, sabe? Mas eu amei como a Cora trouxe aqui. É claro que tem cenas bastante engatilhadas, tá? Umas cenas que até me fizeram chorar. Não são tão fortes quanto o Twisted Emotions, quanto aquelas cenas de estupro que a gente vê ali na história da Chiara e do Nino, mas pode gerar gatilhos, então já fiquem atentos que tem sim cenas de tortura, tá bom? Então já fica com isso na mente. Mas assim, gente, eu gostei muito, surpreendeu, atendeu as minhas expectativas. Eu não sei se eu dou 4,5 ou 5, porque eu realmente gostei muito. Eu acho que eu tava com as expectativas tão lá embaixo que o livro realmente me cativou do início ao fim. Foi uma leitura muito rápida. E agora, ok, esperar ali, né, a parte 2, que vai sair dia 15 de dezembro, vocês já podem fazer o pedido antecipado. Lembrando que esse livro está em inglês, mas é um inglês ok, tranquilo, você pode ler no Kindle Unlimited. Se você não sabe ler inglês, pega a ajuda do tradutor, porque vai te ajudar muito. Mas assim, gente, eu gostei muito, realmente, indico vocês lerem também. E eu acho que By Stina Rise, ele trouxe um pouco mais de expectativa de ler outras coisas da Cora, porque eu falei pra vocês, os últimos livros dela realmente estão bem aquém da qualidade que a gente espera, então esse aqui deu um ânimo pra gente, uma leitura um pouco mais legal, mais divertida, mais envolvente, bem mais construída. Então eu fiquei mais animada de conhecer os outros livros dessa série, eu acho que pra um começo de série começou muito bem. Então eu indico muito vocês lerem. E se você quiser comentar o que você achou, deixa aí nos comentários, não deixe de dar like nesse vídeo também. E é isso, a gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!